Olá pessoal, tudo bom? Sou Leandro Kumpermayer do Tecnopuc. Estamos aqui no South Summit do Brasil 2024 e eu estou recebendo aqui o Eduardo Abreu da Visa do Brasil, onde a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre tecnologia, inovação, mercado, futuro, IA e tudo mais. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo. Obrigado a vocês, Leandro, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, nesse ambiente de inovação, de empresas um momento que único postam, aqui, Estamos respirando, tecnologia e inovação hoje aqui, né? Muito bom. A Visa, ela sempre quando eu penso na Visa, eu penso nos meus cartões de crédito, não nos boletos que eu tenho que pagar, mas nos cartões. E é a questão tecnológica que está por trás disso, né? Porque tu tem, apesar que eu vou passar o cartão na maquininha, tem algo por trás que tem que processar e tem que entender. A Visa é uma empresa de tecnologia ou é uma empresa financeira? Boa, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? E porque a gente reconhece a Visa pela marca, né? Que é uma das marcas hoje mais valiosas do mundo, é a sexta maior marca em termos de valor do mundo, que tem todo um trabalho por trás, obviamente, de tecnologia. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, é uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa que conecta mais de 220 países no mundo para que uma transação, na hora que você está usando seu cartão para fazer uma compra, para fazer um pagamento, ela seja autorizada num tempo de milésimos de segundo, né? Que seja uma coisa muito rápida, mas ao mesmo tempo com uma segurança naquela transação que garanta que é você que está fazendo aquela transação e que não seja uma transação, né, não digna da pessoa que está usando. Então, sempre quando a gente fala de pagamento, a gente tem que olhar nessas duas pontas. É uma questão de experiência do cliente, ser uma coisa rápida, bacana, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso, mas sempre lembrando por trás, como nós estamos falando de dinheiro, tem que ter segurança. E aí, nesse caso, tu falou assim, de que a gente vai para o mundo inteiro, usa Visa. O que vai acontecer daqui para frente? Porque eu tenho cartão ali virtual, mas vai ter cartão? Qual que é a grande inovação que vai transformar o mercado da Visa? Eu acho que o cartão, a gente materializa, né, a questão do pagamento no cartão, mas cada vez mais ele está se granularizando, né? Ele está se desmaterializando, vamos falar assim. E a gente está nessa ponta de querer fazer com que o cartão seja um instrumento muito mais de pagamento, de facilidade, mas que ele não precisa ser físico. Ele pode estar no relógio, ele pode estar no telefone, ele pode estar na sua biometria, ele pode estar nos seus olhos, na íris, né? Então, assim, na hora que você tem uma experiência bacana, a única coisa que tem que ter por trás é a questão da segurança do pagamento. Mas eu não preciso mais ter um cartão plástico, físico na frente. E a gente está vendo isso acontecer de alguma forma, quando a gente vê, por exemplo, o contactless, né? Você já não usa mais o cartão de plástico, né? Você pega o seu celular, encosta lá, é porque é mais simples, é porque você não precisa ter mais a carteira, né? Você sai de casa hoje, você esquecer a carteira, você não volta mais para buscar a carteira. Se você deixar o celular em casa, você volta. Você tem tudo lá, inclusive o pagamento, né? Então essa desmaterialização vem acontecendo. Aí tu me leva alguns medos, assim, na inovação. Falou da tua face, da tua íris. Vamos colocar inteligência artificial no jogo, assim. Eu vi recentemente do Southwest em Austin. Ele falou muito, assim, a questão da fake news, né? De voz sendo criada de forma natural pela inteligência artificial, de rostos sendo criados. Será que a segurança ela não vai ficar à mercê, ela vai ficar, assim, como um empecilho para que a gente possa realmente acreditar que esse meio de pagamento vai ser viável e eu voltar lá para a origem, ter o cartão físico? Não, a tua pergunta é excelente, Leandro, porque é o seguinte, a indústria de pagamentos, ela se desenvolve numa velocidade muito grande, né, no Brasil, na questão de tecnologia, e a indústria de fraude também, né? Nós estamos aqui fazendo uma brincadeira, nós estamos num evento aqui de tecnologia, de inovação, falando de novidade, eles devem estar no evento deles lá também, criando formas para quebrar cada vez mais as coisas que são novas também. Então, existe sim uma preocupação em tudo que é feito, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, um número que eu vou te dar aqui, a Visa investiu mais de 3 milhões de dólares nos últimos 10 anos em inteligência artificial para focar a questão de segurança. Para eu saber que na hora que você está fazendo aquela transação é você, para eu saber que aquele hábito de consumo, aquele comportamento é seu sem eu precisar estar te vendo. Não, você está acostumado, todo dia de manhã você vai lá no supermercado, faz uma compra, leva tantos reais e tal.
Se você for naquele outro dia for com reconhecimento facial, por que eu não vou autorizar? Por que eu não vou saber que é você se você tem esse hábito de consumo? Então a inteligência artificial tem que caminhar junto, sim, com a questão de fraude, né? Segurança da informação, segurança do dado, mas a gente é melhor que eles. O ser humano é melhor, ainda é melhor. A gente é melhor que eles. Aí nessa questão da inovação, né? Eu vi que ano passado, acho que foi ano passado, a Visa comprou uma grande startup da área bancária, fintech. Foi até uma notícia gigantesca, isso é Pismo, acho que é essa. Como é que vocês se aproximam dessas tecnologias? Como é que foi? Não sei se tu tem conhecimento assim, mas como é que é? Eu descobri que uma startup em algum lugar, como é que essa relação visa startups no contexto da inovação dentro do negócio? Eu acho que cada vez mais a gente vê que a gente vive num ambiente colaborativo, né? Que você não adianta você querer fazer tudo sozinho dentro de casa. Isso é mais caro, é mais lento, o desenvolvimento é maior. E aí a hora que você enxerga que tem empresas que estão fazendo melhor com você e que podem te ajudar, eu acho que é aí onde está a oportunidade de trabalhar junto. Seja numa aquisição, como foi o caso da Pismo, seja em casos de aceleração, né, de programas de aceleração que a Visa tem com fintechs, com startups, seja em parcerias que a gente tem, por exemplo, com uma empresa que chama DOC, que também é uma processadora. Então, a gente vai se conectando para dar mais agilidade no ecossistema, para dar mais oportunidade de coisas que muitas vezes em determinados mercados não estão prontas. Isso é importante porque a gente vive num país que o meio de pagamento aqui é bem desenvolvido, né? 60% dos pagamentos hoje já são feitos em cartão, seja pré-pago, débito ou crédito, mas quando você vai em outros países, nem sempre essa realidade é tão boa que nem nós temos aqui. Então você precisa de empresas, inclusive, para acelerar. E essas empresas, muitas vezes, por serem brasileiras, não estão atuando só no Brasil, vão atuar em outros países, tá? Então é ajudar não só aqui. E assim, você tem alguma relação com o ambiente de inovação, assim, seja universidade, seja esses ambientes privados que acabam... A gente tem dois... Porque os bancos têm, né? Os bancos, eles acabam até criando... Tem que ter, né, Leandro? Tem que ter. Eu acho que a gente... Eu vou contar uma experiência interessante. Em 2017, a gente fez o nosso primeiro programa de aceleração na Visa. 7 anos atrás. Né? E o que a gente fez? A gente fez uma empresa que nos ajudou a escolher 10 fintechs, startups de diversos segmentos, diversas áreas, para a gente fazer uma aceleração. A gente não ia comprar, não era investimento financeiro, não era comprar a empresa, nada. Era simplesmente trazer essas empresas para dentro do ecossistema da Visa e vou fazer uma imersão durante 4, 5 meses para que eles pudessem aprender com a gente, né? Usar nossas áreas de marketing, jurídico, administrativo, financeiro, atendimento a clientes, tecnologia, e mostrar para eles como isso é dentro de uma empresa grande, né? Imagina você pegar uma startup e falar, vem aqui, senta com o meu jurídico vai te contar quais são os riscos do teu negócio. Vem aqui, senta com a minha área de marketing, que tem a melhor agência de propaganda, que ela vai te ajudar a modelar o seu negócio. Era um valor enorme. Então, assim, eles ficavam dentro da gente durante 4 meses. E o bacana era o seguinte, você imagina, eram 10 empresas que tinham um executivo como mentor de cada empresa. Então, eu era um mentor de uma dessas startups. Durante 4 meses eu tinha que acompanhar, apresentar para todo mundo, fazer conexões com os parceiros, não só de dentro de casa, mas com o Bradesco, com a Cielo, com um Banco Neon, com a XP, para conectar e apresentar muitas vezes, porque eles tinham oportunidade para resolver dores desses clientes. Mas o fato é que depois de 4 meses, eu falando com fintech, eu falando com startups, eu acabo me contaminando, digamos assim, no bom sentido. E aí a gente começava a ver os executivos da empresa falar, não, é bom fazer um MVP, vamos colocar aqui um app para tentar testar. Até a linguagem começou a contaminar de uma forma positiva, né, essa troca de cultura. Né? Vamos tentar fazer no barbante aqui, se der certo, depois a gente vira um processo. Então a gente começou a se aproximar das startups e fintechs em 2017, no programa de aceleração, era semestral, e a gente vem fazendo isso. Paramos na pandemia, uma questão de... A gente entendia que era bom estar próximo e a pandemia não permitia isso. Voltamos pós-pandemia. Então a gente tem esse programa de aceleração, que é uma vertente que a gente tenta estar próximo. A gente está no clube, então a gente está lá dentro, né, um dos... vamos dizer assim, não é patrocínio, mas a gente tem um destaque especial lá dentro do clube,
que é um ambiente de troca bastante, né? E a gente tem empresas nossas hoje que trazem com muita facilidade novos players para dentro da Visa. Então eu não preciso ter um cara grande para entrar na Visa. Eu posso pegar o Leandro Pay e vou falar: Leandro Pay, você quer testar a tua solução? Eu vou te botar aqui com o meu acelerador, você entra aqui, você faz isso em 2 meses, você está pronto para testar o Leandro Pay. Se você ficar grande e quiser depois entrar dentro da Visa direto, não tem problema. Mas eu te dou um caminho rápido para você testar a sua solução. Beleza, ótimo, muito bom. Então, para finalizar, qual é a tecnologia ou inovação que pode quebrar a Visa? Eu acho que quebrar a Visa, difícil, viu? Porque a gente está... Essa é uma boa... A gente tá muito interligado. O que eu acho que vão ter tecnologias é que vão adaptar a Visa a trabalhar de uma forma diferente, né? Então a gente vai se adaptando conforme as tecnologias vão aparecendo e trabalhar de uma forma colaborativa, né? Muita gente fala, e o Pix é uma ameaça, né? É uma ameaça. Ele foi uma ferramenta importantíssima para a digitalização do dinheiro. E quando você digitaliza o dinheiro entra dentro de uma conta digital, que era uma dor do que a gente chama do cash-in, né? Como é que você faz o cash-in? Não tem lugar para botar o dinheiro. Com o Pix ficou muito fácil. Na hora de tirar o cash-out, por onde ele vai sair? É um cartão. Sim. É uma conta de pagamento. Então, você acaba tendo uma adaptação aqui de trabalhar junto, né? E as tecnologias vão aparecendo. O contactless foi uma coisa que apareceu e no Brasil já metade das transações hoje já são em contactless. Metade, né? Já é um número alto, né, de transações contactless. A gente tem coisas novas aí. Agora o seu celular pode ser uma maquininha. Você não precisa mais ter uma maquininha. Você pode pegar o seu celular e transformar ela numa maquininha que para segmentos específicos vai ser muito bom, né? Tipo um médico que não quer ter uma maquininha, um fisioterapeuta, uma dermatologista que precisa ir em algum lugar, vai pro celular e o celular vira uma maquininha, né? Então, tem coisas muito legais que o Brasil é um ambiente muito favorável à inovação de pagamentos que a gente vai ver acontecer. Mas nem toda empresa trabalha assim, né? De usar a ameaça para transformar e seguir um fluxo de crescimento, né? Ela vê uma ameaça como uma ameaça. Acho que vocês deixaram de uma forma interessante. Como é que eu consigo usar isso para melhorar aquilo que falaste no início, a experiência do meu cliente para que ele seja junto. Exatamente, eu acho que pegando até um pouco do teu gancho de AI, né? A AI tá aí, é um negócio que vai acontecer. Não adianta você jogar contra uma AI, você tem que saber como é que você vai se adaptar numa AI, como é que você vai saber usar os melhores requisitos dela e, obviamente, trabalhar outras partes que são de risco, de segurança, de desemprego, essas coisas você tem que trabalhar junto. Mas tá aí, como é que eu monto nesse brinco, né? Isso é um elefante que tá vindo na sua direção. Ou você vai tentar segurar ele vai passar por cima de você, ou você monta em cima dele e fala pra onde ele quer ir, porque daí você vai pegar a força dele e vai junto, né? Muito bom. Obrigado, Eduardo. Obrigado você, Leandro, pelo papo.